Interlúdio. O som de metais valiosos tilintando um contra o outro surgiu. Depois de garantir que a algibeira estava vazia, Ains começou a separar as moedas brilhantes espalhadas sobre a mesa. Ele colocou 10 moedas de prata e ouro em cada pilha e depois as contou. Depois de totalizar as pilhas de moedas várias vezes, Ains olhou dentro da algibeira. Estava vazio, como esperado. Depois de verificar esse fato, Ains a deixou de lado e, em seguida, agarrou a sua própria cabeça. Não vai dar, não há dinheiro o suficiente. Seu rosto humano ilusório ficou depressivo. Claro, o dinheiro diante dele era uma quantia considerável. Um cidadão comum poderia trabalhar por décadas e não acumular esse valor. No entanto, para o mestre da grande tumba de Nazarick e sua única fonte de renda, era pouco mais do que um trocado. Este fato o deixou terrivelmente desconfortável. O estado mental de Ain seria forçado a estabilizar uma vez que atingisse um certo limite. Portanto, ele deveria ter sido automaticamente acalmado quando o choque de não ter dinheiro suficiente fez um assalto relâmpago à tranquilidade de sua mente. No entanto, a soma das moedas antigas que ele possuía deu-lhe uma margem de manobra emocional e, portanto, o corte emocional não foi acionado. Em vez disso, ele queimava no fogo brando da ansiedade. Ains balançou a cabeça e dividiu as moedas de ouro diante dele em várias pilhas. Primeiro, esse aqui é o financiamento adicional para os sebas. A pilha de dinheiro diante dele diminuiu em um instante, e o rosto de Ains se contraiu. Então há essa pilha, fundos para a reconstrução e auxílio financeiro para a aldeia Lizardman, de acordo com os desejos do Cocytus, e então. Foi menos do que antes, mas a pilha de dinheiro foi movida, deixando apenas algumas peças de ouro para trás. Esse dinheiro é para as despesas da aldeia Lizardman, então se eu comprar da Guilda dos Aventureiros, eu posso usar minha reputação como um aventureiro adamantite para uns descontos. Isso deve tornar as coisas mais baratas. Será que dará certo? Ele recuperou várias moedas da pilha de Cocytus. Depois de contar e recontar as moedas restantes, Ains murmurou baixinho para si mesmo. Talvez eu devesse conseguir um comerciante para me patrocinar ou algo assim. Seria uma boa maneira de criar um fluxo regular de renda além das aventuras. Havia apenas 3 equipes de aventureiros adamantite no reino, incluindo a do próprio Ains. Portanto, às vezes, os comerciantes faziam pedidos por nome. Esses trabalhos eram fáceis e lucrativos para Ains, e ele poderia facilmente se comprometer com alguns. No entanto, ele não o fez até agora. Isso porque Ains queria evitar dar aos mercadores e aventureiros a impressão de que sua persona, Momon, era um homem ganancioso, ou talvez de alguém que faria qualquer coisa por dinheiro. Ains pretendia construir uma imagem pública de um aventureiro amado por todos e depois transferir essa glória a si mesmo, Ains ou Algon. Assim, ele tinha que estar atento ao que outras pessoas pensavam dele. Ainda assim, eu estou sem dinheiro. Por que fui inventar de ficar em uma pousada tão cara? Ains olhou ao redor do cômodo opulento. Esta era a melhor pousada de toda Irrantel, e este era seu melhor quarto. Naturalmente, os preços para a acomodação eram igualmente surpreendentes. Porém, esse quarto não significava nada para Ains, que não precisava dormir. Dado a este fato, ele queria gastar o dinheiro em outro lugar. O mesmo valia para as suas refeições. Por mais esplêndidos que fossem os pratos que a pousada preparara para Ains, que não podia comê-los, tais pratos acabavam por serem insignificantes. Seria mais sensato cancelar as refeições e economizar o dinheiro. Contudo, Ains sabia exatamente o porquê não podia fazer isso. Ains, ou melhor dizendo, Momon era o único aventureiro classificado como adamantite nesta cidade. Um grande nome como ele não poderia morar em um albergue sem conforto onde era preciso fazer tudo sozinho. Os padrões de vida eram uma maneira fácil de comparar as pessoas. Um aventureiro classificado como adamantite tinha que levar um estilo de vida consistente com seu rank, como a pousada onde ele ficava e o que usava. Afinal, o homem se faz por sua roupa. Assim, Ains não podia se rebaixar a ficar em alojamentos baratos. Embora ele entendesse que isso era um desperdício de dinheiro, era possível entender a lógica. Se eles acham que sou realmente tão valioso, então a guilda deveria reservar um quarto para mim.
Se bem que é até provável que fariam isso se eu pedisse. Dito isso, ele não queria dever favores às pessoas. Até o momento, sempre que a guilda fazia pedidos urgentes, ele entrava imediatamente em ação para fazê-los sentirem-se em dívida com ele. Uma vez que tivesse acumulado influência suficiente, ele então começaria a usar de sua vantagem. Se ele permitisse que as pessoas pagassem suas dívidas com coisas tão pequenas, seu plano estaria arruinado. Ah, não há dinheiro. Preciso fazer alguma coisa, talvez, mais pedidos? Mas não houve tarefas bem remuneradas recentemente. E se eu pegar muitos de uma vez, os outros aventureiros me odiarão. Ele queria que Ainz ou Algon se tornasse uma lenda eterna, mas obviamente ele não queria que esse nome se tornasse infame. Ainz fez um semblante de suspiro, então memorizou a quantia de dinheiro que seria retirado da pilha. Falando em dinheiro, e quanto ao salário dos guardiões? Ainz fez me recostou-se na cadeira, olhando para o teto. Os guardiões insistiram em não receber um salário, dizendo que sua maior alegria na vida era servir os seres supremos, e que era para Ainz não ousar pensar que receberia um pagamento por isso. No entanto, Ainz sentiu que não deveria confiar demais nessa boa vontade. É preciso recompensar o bom trabalho de maneira apropriada. Embora os guardiões tivessem indicado que a lealdade aos seres supremos era a melhor recompensa, Ainz não aceitou essa declaração com facilidade. Talvez fosse esse o conceito de um homem que só trabalhava de modo satisfatório a troco de um salário, mas ele achava que o trabalho deveria ser compensado. Por tudo que sabia, instituir um sistema salarial poderia levar à decadência e corrupção para essas crianças puras e ingênuas. Mesmo assim, ele achava que isso merecia um experimento. A questão agora é como eu deveria pagar. Os olhos de Ainz foram do teto para a diminuta pilha de moedas de ouro na mesa. Se considerarmos que o salário dos guardiões é equivalente ao de um chefe de departamento em uma empresa de alto nível, então eles arrecadariam 15 milhões de ienes por ano. Chaltear, Cocytus, Aura, Mari, Demiurgo e Albedo deveriam estar recebendo mais, certo? O que significa que vou ter que multiplicar isso por 6. Ah, não vai dar. É impossível ganhar isso tudo. Ainz agarrou sua cabeça em contemplação, e então seus olhos se abriram. Já sei. Só é preciso pagá-los com outra coisa. Talvez eu possa emitir cédulas apenas para Nazarick, como dinheiro de mentirinha, e depois fixar seu valor em 100 mil cada. Isso pode funcionar. Mas depois de gritar isso, o rosto de Ainz se torceu novamente. Como ele faria todos usarem essas notas? Todas as instalações da grande tumba de Nazarick eram gratuitas. Mesmo que imprimisse essas notas, ele não sabia onde seriam utilizadas. E se eles se acostumarem a comprar itens desse mundo? Depois de comparar os bens deste mundo com os de Nazarick, ele não pôde deixar de imaginar quem iria querer comprar coisas do mundo exterior. Essas instalações foram gratuitas até agora, mas se eu começar a cobrar por elas, eu colocaria a carroça na frente dos cavalos. O que devo fazer? Depois de refletir por mais um tempo, Ainz teve outra ideia brilhante. Já sei. Vou pedir aos guardiões para pensar em algo. Tudo o que preciso fazer é perguntar onde gastariam o dinheiro. Isso deve bastar. Assim que Ainz estava murmurando. Que ótima ideia! Para si mesmo, seu rosto com uma expressão amarga novamente. Ainda assim, cada vez mais eu fico conversando sozinho. Pensou Ainz. Quando estava no jogo, ele sabia que estava falando muito consigo porque não havia mais ninguém por perto. No entanto, agora que os NPCs haviam ganhado sapiência, vontade e orientação própria, Ainz ainda continuava falando sozinho. Qual o motivo para isso? Foi porque se tornou um hábito? Ou foi porque? Porque eu ainda me sinto só. Ainz riu de sua solidão. Claro, ele estava cercado por NPCs sapientes, então era quase ilógico dizer que estava realmente sozinho. No entanto, ele ainda se sentia assim. Talvez estivesse ocupado apagando a personalidade de Suzuki Satoru, a fim de melhor desempenhar o papel de Ainz ou Algon, o grande líder dos 41 seres supremos que os guardiões o acusavam de ser. Ainz suspirou e, quando ele olhou de volta para as moedas em sua mesa, ele ouviu uma batida na porta. Depois de pouco tempo, a porta se abriu.
Após verificar que era a pessoa que esperava, Narberal Gama, Ains franziu o senho. Agora, o canto da boca de Ains estava enrolado, como se ele estivesse desaprovando-a. A ilusão de baixo nível que Ains estava usando refletia seus pensamentos, de modo que ocasionalmente podia exibir uma expressão que não se encaixava no governante da grande tumba de Nazarick. Portanto, sempre que havia alguém por perto, e particularmente na frente de Narberal, ele tipicamente colocava uma expressão que o fazia parecer um governante severo e digno. Ele havia praticado isso diante do espelho muitas vezes, aperfeiçoando essa expressão com perfeição. Aconteceu algo, Nabi? Sua voz era a mesma voz forçada que ele sempre fazia. Sim, Momon Saene. Ah, esse seu hábito nunca morre. Sempre que eu chamo sua atenção, você para de fazer por um tempo. Já estou quase desistindo disso. Ah, não precisa se curvar. Eu não estou com raiva, sei que está mostrando seu respeito por mim, bem, que seja. O chefe da guilda e os outros parecem ter ficado com a impressão errada disso, mas tudo bem. Então, o que te traz aqui? Sim, senhor. Diz respeito ao minério que o senhor ordenou aos mercadores para encontrar, Momon-san. Eu não dei nenhuma ordem, foram apenas negócios. Ains resmungou dentro de seu coração. Dito isso, a expressão severa em seu rosto permaneceu impassível. Perfeito, de qual local estamos falando? Eles coletaram amostras de todos os 8 lugares? Minhas mais profundas desculpas, mas eu não perguntei tais detalhes. Tudo bem, não se preocupe. Nós temos dinheiro. Mesmo que não saibamos de onde vieram, poderemos comprar todos. Ains moveu as moedas na mesa para uma algibeira em um grande movimento e a jogou para Narberal. Ela decorosamente pegou a algibeira de dinheiro. Entendido. Entretanto, se me permite, posso perguntar o porquê? Por que estou comprando minério de vários locais? Narberal assentiu e Ains explicou. Eu pretendo jogá-los na caixa de troca. Simplificando, gostaria de ver se a quantidade de dinheiro recebido muda de acordo com a qualidade e localização do minério. A caixa de troca não deveria ser afetada por tais coisas. Por exemplo, até mesmo uma estátua primorosamente esculpida contaria apenas o mesmo que um pedaço bruto do mesmo material quando colocado na caixa de troca. Sendo esse o caso, e se a composição, a qualidade intrínseca do material variasse? Foi por isso que ele comprou todos esses minérios. Nabi, sabia que eu consegui fixar um preço jogando grãos na caixa? Eu tive que jogar uma pilha de grãos até sair uma única moedinha. Ains resmungou em seu coração. Se fosse esse o caso, tudo o que ele tinha que fazer era começar a produção em massa. Assim, ele considerou a abertura de terras para fazendas de grãos fora de Nazarick, manejada por mortos-vivos ou golems. Tal mão de obra daria conta de grandes fazendas. Naturalmente, a execução desse plano apresentava uma montanha de problemas por si só. Entendido. Então farei as compras imediatamente. Lembre-se, tenha cuidado. Não podemos garantir que não haverá charlatões. Se alguma coisa acontecer, sabe o que fazer, certo? Vou usar o Shadow Demon como um escudo de carne. Não pensarei em obter informações e priorizarei a segurança ao recuar o mais rápido possível. Eu então me teletransportarei para a falsa Nazarick de Aura-sama para enganar o inimigo. Muito bom. Preste atenção à segurança e não ande em áreas isoladas ou tome rotas que te torne vulnerável a ataques. Além disso, não espanque as pessoas até a morte se elas te incomodarem ou tentarem conversar com você. Sendo sincero, fiquei bastante surpreso quando aquele homem chorou e me implorou para salvá-lo e disse que ele estava apenas tentando flertar com você. Além disso, você não deve projetar sua intenção assassina sem motivo algum. Esmagar as mãos dos batedores de carteira pode ser aceitável, mas não faça o tempo todo. Além disso, não se refira, em nenhuma circunstância, aos seres humanos como insetos. Vou deixar bem claro, mantenha seus impulsos nocivos contidos, afinal, somos Momon e Nabi, os aventureiros de maior hierarquia conhecidos como Escuridão. Uma vez que ele viu Narberal indicar que entendia, Ain sentiu que não havia mais nada para lembrá-la e assentiu. Creio que é isso. Agora vá, Nabi. Ainda segurando a algibeira, Narberal fez uma reverência antes de sair do quarto.
Ao assisti-la sair, Ain suspirou profundamente, apesar de sua falta de pulmões. E pensar que eu tenho que gastar ainda mais mesmo sem verba. Que droga!